Oi, gente. Eu montei aqui uma apresentação com uma proposta para esse nosso conselho de classe do terceiro bimestre. E aí eu dei uma lida num documento orientador que foi mandado logo após a gente fazer uma formação para os coordenadores, que foi há 2 semanas atrás. E na formação em si não se discutiu o documento, teve ali uma dramatização. Então, alguns coordenadores assumiram ali o papel de diretor, vice-diretor, coordenador, professores, mãe de aluno, aluno, para mostrar um pouquinho, né, um pouco da dinâmica de um conselho participativo. Mas este documento, então, ele é de julho de 2021. Então, ele foi feito aí bem no contexto do retorno daquele afastamento que a gente teve, né, da pandemia, que a gente voltou mais firmemente aí, com uma frequência maior de alunos a partir de agosto do ano passado, né? Então, é um documento que reconhece que teve as perdas na aprendizagem, e fala-se muito também dos aspectos socioemocionais. A maior parte do documento, na verdade, ele explica o que são competências socioemocionais, tem sugestões de avaliação, de como trabalhar articulado com os componentes curriculares, tá? Mas a gente vai pegar desse documento algumas coisas que eu achei úteis para a gente. Bom, então na página 7 desse documento, ele tem ali umas perguntas que devem ser, ele orienta, né, que a equipe gestora faça uma reflexão antes do conselho. Então, tem sugestões sobre o que fazer antes, durante e após o conselho. E aí é um documento que concebe o conselho de classe como um momento de compartilhar aquilo que foi trabalhado, os avanços das turmas, os avanços individuais dos alunos e algumas propostas de mudança, de correção de rota, quando é o caso. E aí, então, tem esse ponto aqui, essas perguntas que a gente vai conversar um pouco. A equipe pedagógica também se debruça sobre algumas perguntas para auxiliar na reflexão. Quais ou quantos estudantes encontram-se em situação de baixa frequência? Quais são as causas da baixa frequência desses estudantes? Então, são questões que, para a gente trabalhar, facilitar o nosso trabalho, eu proponho que os professores sigam fazendo a chamada corretamente ali na sede, façam a chamada naquela pastinha vermelha que a gente manda para as salas. E aí, os casos de alunos que estão com baixa frequência, a equipe gestora se encarrega de fazer a buscativa e, se necessário, encaminhar para os órgãos competentes, aí, Conselho Tutelar, Vara da Infância. E aí a gente vai conversar para se antecipar em relação ao quarto bimestre, para ver o que a gente faz caso exista um elevado número de alunos que está em condição de até ser retido, né, por frequência, mas acredito que o papel dos professores é fazer a chamada, e aí se a gente tiver a identificação do motivo das ausências, se for uma ausência justificada, se for um aluno que a gente acha viável, né, e ele tem esse direito, se a gente entender que é do direito dele ficar afastado e fazer atividades em casa, se algum problema de saúde, a gente encaminha nesse sentido, tá? Mas a equipe gestora vai ver isso em mais detalhes e no conselho a gente informa os alunos que têm uma justificativa para a ausência. E aí tem esse bloco de questões aqui, que é sobre a parte pedagógica. Quais foram as habilidades essenciais trabalhadas durante o bimestre? Quais habilidades foram mais ou menos desenvolvidas durante o bimestre? Quais são as habilidades essenciais por ano, série e termo dos componentes curriculares que requerem maior atenção? Então, muitas vezes eu falo, né, faço críticas em relação a essa abordagem que foca demasiadamente nas habilidades, certo? Então, eu acredito que os professores ensinam muito mais que habilidades, e eu traduziria essas 4 questões por outras 3, que seriam as seguintes, essas que estão nesse quadro verde aqui. O que você ensinou? O que os alunos aprenderam? E por que os alunos que aprenderam conseguiram aprender? Ou seja, eles têm algum diferencial, eles estão num nível assim que os outros alunos não conseguem atingir.
estudar realmente é uma coisa que é inacessível para a maioria e só alguns gênios conseguem. Então, são coisas para a gente refletir e eu peço que a gente faça esse debate, que a gente compartilhe com os estudantes e pais presentes no conselho e a gente mostre que a gente está trabalhando. Alguns alunos que se focam nos estudos conseguem aprender, certo? Bom, aí a gente tem aqui também mais questões. Durante a recuperação contínua, as habilidades em que os estudantes apresentaram dificuldades foram trabalhadas? Então, eu traduziria essa pergunta por outra que seria: você ofereceu oportunidade de recuperação a todos? Então, eu acredito que os professores dão várias chances para que os alunos que estão ali ameaçados, perigando de ficar com nota vermelha, poder se recuperar, certo? E é importante a gente deixar claro, então, para os estudantes presentes no conselho e para os pais que aqueles que se esforçaram, correram atrás, conseguiram notas, né? Então, a maior parte das notas vermelhas são porque o aluno geralmente acabou não fazendo as atividades, acabou não realizando o que foi proposto.